Quem vai te ajudar quando o perigo chegar e os mistérios se acumularem? Falando em acumulador, é exatamente disso que vamos falar na análise de episódio de hoje. Episódio de um desenho recente que é sem dúvidas uma das melhores obras atuais do Cartoon. Hoje iremos analisar o 5º episódio da primeira temporada, chamado Outros Tesouros. E de qual desenho eu estou falando? O Mundo de Greg. Ou o Greg do Riacho. Eu real não sei por que não traduziram pra Greg do Riacho, mas beleza. Um desenho cheio de lições e mensagens importantes e além de ser muito aconchegante e divertido. Dito isto, simbora. O episódio começa com nosso querido Greg e sua tradicional cabeça de caixa d'água. E ele tá coletando vários tesouros durante a sua rotina cotidiana. E vamos falar o português correto aqui, né? Ele tá coletando um monte de lixo. Parece que temos um acumulador por aqui. E pra quem não sabe, ser acumulador não é nenhuma brincadeirinha. É uma doença mental bem séria e que deve ser tratada como tal. Mas isso é um papo mais pro final do vídeo, vamos continuar com a análise do episódio. A mãe do Greg brota no quarto do garoto e pergunta se o filho viu um cachecol que ela costumava usar. A mãe dele decide abrir o guarda-roupa para procurar e ela acaba sendo soterrada por uma pilha de coisas. Ela se pergunta da onde veio tudo aquilo, e Greg se defende dizendo que são os tesouros dele. Então a mãe dele pratica um exercício super importante e bacana com o filho. Ela pergunta pra ele se todas aquelas tralhas são coisas que ele quer ou que ele precisa. E tudo que ela vai perguntando, ele diz que precisa. Até esse boneco que você deixou derretendo no sol? A cara do boneco, velho, que porra é essa? Parece eu no final do dia quando me deito após um dia de batalha. Ela diz pro Greg que se ele não organizar tudo isso, ela vai simplesmente jogar tudo fora. Greg se desespera e sai voado. Ele vai pro riacho carregando uma mala com vários itens inúteis. Ele encosta no cafofo onde ele e Kelsey e JP ficam, tipo se fosse uma espécie de QG do KND, a turma do bairro ou coisa assim. E lá a Kelsey conta pro amigo que sem querer, ela acabou quebrando o elevador. Elevador que nada mais é que uma engenhoca que eles construíram para conseguirem descer até o topo de uma árvore, que é onde o QG deles ficam. Kelsey pergunta pro Greg se na mala que ele tem, não tem alguma coisa que possa ajudar ela a resolver isso. Ele diz que não. Então o jeito é chamarem os 10 marchas. Os 10 marchas são mais um das enormes tribos que tem no riacho, digamos assim. Tem várias outras, tipo os escoteiros, o pessoal que lê mangá e acham que são ninjas, as minas que acham que são cavalos, e por aí vai, mano, é mó doideira. E no caso, esses 10 marchas são tipo uma gangue de bicicleta. Greg pergunta pra eles onde eles podem arrumar um novo pneu. E no caso, eles devem ir até o ferro velho. Mas como o pneu do parceiro tá furado, eu acho que não vai dar praia. Porém, Greg salvou o dia com seus trambolhos, nem tão inúteis assim. Ele faz uma gambiarra e conserta o pneu do cara. Eu gostei demais dessa cena, pois ela me lembrou aqueles clássicos RPG no maior estilo Pokémon de GBA. Como o ferro velho é longe pra dedéu, eles pegam uma carona com os 10 marchas. No meio do caminho, eles acabam se deparando com um mano do potão preso com um coco no meio dos galhos. Eles se questionam como diabos o moleque foi parar ali. Eu não quero falar. Então Greg faz mais uma gambiarra e tira o pote de nós todos lá de cima. Quando ele cai em cima do JP, rola uma cena meio sus, digamos assim. Relaxa, da próxima vez você consegue beijar o esquilo. Lá ele sus supremo esse aqui. Eles finalmente chegam no ferro velho e mais uma cena sus acontece. Mas dessa vez pro lado de mistério mesmo. Já que vários capacetes riscados, escritos 10 ladrões, caiam fora. Estão por todo o ferro velho. O que assusta demais os 10 marchas, que metem o pé dali e deixam o trio parada dura lá no ferro velho. E é lá que o JP proclama mais uma frase genial. Ainda bem que eu tomei vacina de tétano, porque eu vou tocar em tudo. E lá no ferro velho, eles trombam com o rei do lixo, um moleque que manda lá. Só de olhar pra cara dele, podemos perceber que ele não tá nem um pouco puro. O cara tá completamente pirado, dizendo que ele viu valor naquele lixo todo, quando ninguém mais viu. Ele está cansado de todos irem até lá pra pegar as coisas dele, sem permissão, bem entre aspas, né, porque na verdade aquilo não é dele, mas beleza. Então ele persegue o Greg a fim de roubar a mala com vários itens inúteis que ele tava. Então eles se metem numa cilada, Bino. E pra evitarem uma queda feia, eles precisam ficar mais leves, se livrando do peso dessas bugigangas. Greg diz que se ele arremessar a roda que está segurando, ele se livra dessa mala de uma vez. O rei do lixo se recusa a fazer, dizendo que não pode, pois já tiraram muitas coisas dele.
Então Greg se encoraja e começa a jogar tudo fora, refletindo se ele de fato precisa de tudo isso, ou se ele quer ter tudo isso. Então eles se salvam de uma explosão. Cara, essa cena que foi sensacional. E após o perigo, o garoto elogia Greg, dizendo que ele foi muito corajoso por ter se livrado de tudo. O garoto ainda revela que acabou se tornando assim porque ele sempre está de mudança, então ele nunca sabe quando vai precisar abrir mão das coisas de novo. O episódio acaba mostrando que eles consertaram o elevador do riacho, além do rei do lixo ter se tornado um pouco menos acumulador. E antes de fechar, ainda tem uma cena hilária do cachecol da mãe do Greg, onde ela já encomendou outro. Então ela deixou aquele outro pro Greg porque fica legal nele. Garçom, pode tocar a ending que o episódio já acabou. Quando eu for dormir, eu sei que não vou me sentir sozinho, porque amanhã te vejo no riacho. Mano, essa é uma das melhores endings que já teve no Cartoon. Cara, esse episódio aqui ele é muito legal. Quando eu assisti ele pela primeira vez, eu não fazia ideia da mensagem que ele passa. É claramente sobre pessoas acumuladoras. Eu amo a forma como esse desenho consegue tratar assuntos sérios de uma maneira muito leve. Bom, eu não sou, e você provavelmente talvez não seja, uma pessoa acumuladora, mas todo mundo meio que já passou por alguma situação parecida, de ter que se livrar de alguma coisa que você achava que precisava, mas na real você só estava acumulando por algum motivo. Seja você que já teve que mudar de casa, teve que mudar de escola, você provavelmente já passou por alguma mudança assim. Principalmente na infância, que é uma parte bem mais difícil porque o seu cérebro não tá totalmente formado. Então você meio que não sabe lidar com as coisas. E se você já passou por alguma situação parecida ou conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo pra ele que eu aposto que vai ser de alguma ajuda. Cara, Greg é muito foda. Eles pegam uma temática meio simples, virar um negócio muito profundo. E como eu disse, é abordado de uma maneira bem leve, então não fica pesado pra ninguém. É impressionante o tanto de coisa que dá pra você tirar desse desenho. Eu real tenho meio dó que Greg não é muito valorizado, principalmente por ele ter saído na geração errada, digamos assim. Porque ele não saiu junto com Hora de Aventura, Apenas um Show, Incrível Mundo de Gumball, que todo mundo considera a última geração boa do Cartoon. Porque a geração atual, ela é bem bosta mesmo. Mas Greg é uma rara exceção, porque o desenho é um desenho infantil, mas ele consegue abordar temas que não são de desenho infantil, assim como os outros desenhos faziam. Uou, chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Thiagueira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, além de comentar o que achou sobre esse episódio. Se você já tinha entendido a mensagem dele, ou sobre algum outro episódio de Greg que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Por fim, não se esqueçam do mais importante, hypar esse vídeo 3 vezes. Isso ajuda muito o seu mano Tigas aqui, pro canal chegar a cada vez mais novas pessoas. Também vai começar a ter um projeto de shorts semanais aqui no canal, vai ter alguns temas relevantes, outros nem tanto assim. Eu também tô planejando o clube de membros aqui do canal, vai ter muita coisa especial e muito conteúdo bacana e exclusivo pra quem assinar. Mas enquanto ele não ficar pronto, se você puder e quiser, eu vou deixar o meu Live Pix passando na tela. E se você achar que eu mereço algum centavo seu pra continuar mantendo os conteúdos aqui do canal, porque dá trabalho, e eu infelizmente tenho que trabalhar, já que eu não me sustento só com o canal, que se fosse assim eu meio que ia viver de pão e água. Mas enfim, se você tiver com algum dinheirinho aí parado que não for fazer falta pra você e você sentir a necessidade de ajudar o canal, o QR Code tá aí na tela pra você mandar e tá na descrição também, beleza? Você pode mandar alguma mensagenzinha legal que eu com certeza vou citar aqui nos próximos vídeos. Bom, eu vou indo nessa, antes que o Greg volte a ser acumulador e resolva me trancar naquele armário escuro e bagunçado e fedido.